É muito importante quando você está aplicando em ações ou quando você está avaliando comprar alguma ação, você levar em consideração os custos. Mas existem muitos custos ocultos, aqueles custos que a gente não percebe muito bem, que não entende muito bem, né? Como que funcionam esses custos? Quais são eles? Como ler uma nota de corretagem? Aliás, o que é uma nota de corretagem? Né? Como entender os custos, os principais custos? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Toda vez que você compra e vende uma ação, existe um documento que é gerado pela corretora, que é chamado de nota de corretagem. Nessa nota, a gente tem ali discriminado quase todos os custos ligados à compra e venda de um ativo, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, seja quase qualquer coisa. Então existem 4 custos que a gente precisa se atentar. Primeiro deles, corretagem. Segundo deles, emolumentos. Terceiro deles, custódia mensal. E quarto deles, imposto de renda. Então eu vou passar pelos 3 primeiros. Imposto de renda eu vou considerar em uma aula à parte, porque o negócio é um pouco mais delicado. Bom? Então vamos começar falando sobre a corretagem. Você paga a corretagem sempre que você compra ou vende um ativo. Eu comprei ações de Itaú. Comprei lá. 300 ações de Itaú. Vai ser gerada uma nota de corretagem e eu vou pagar uma corretagem em cima dessa operação. A corretagem ela pode ser cobrada de 2 formas. Ou de forma fixa ou de forma variável. Quando ela é cobrada de forma fixa, ela tem um custo fixo. Você paga R$ 16,20 por operação que você realizar. Então, se eu comprar 300 ações, se eu comprar 1.000 ações, se eu comprar 10.000 ações, eu vou sempre pagar esse valor fixo. Agora, quando eu pago um valor variável, significa que eu vou pagar um percentual do meu volume de compra. Vamos supor que eu compre R$ 1.000. Eu vou pagar um percentual. Se eu comprar R$ 1 milhão, eu vou pagar um percentual, que vai ser o mesmo, mas eu vou pagar muito mais dinheiro. Então, quando a gente está falando de pagar um percentual, sobre valores menores é melhor. Sobre valores maiores é pior. Geralmente as corretoras que cobram variável, elas cobram variável quando? Quando você tem um assessor de investimentos em que você paga uma taxa fixa mais variável. Geralmente é isso que acontece. Já já eu vou te mostrar, numa nota de corretagem, como se aplica, ok? Essa taxa de corretagem. E você também tem que levar em consideração que sempre que a gente paga a taxa de corretagem, a gente paga também o ISS, tá? O ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviços e ele varia de município para município. Então, se a sua corretora ela é sediada em São Paulo tem o ISS. Se a sua corretora é sediada no Rio, o Rio tem outro ISS. Então, dependendo de onde a sua corretora é sediada, você vai pagar um ISS diferente. Então, dessa forma, sabendo disso, é até interessante você questionar a sua corretora onde é o endereço dela. Onde é o endereço, né? Onde que ela de fato paga o imposto, o ISS, tá? Então, olha só, nessa nota de corretagem que eu separei, eu comprei 300 ações, 300 quantidades de Banco Inter, tá? No mercado à vista. Eu paguei R$ 78,50 e multiplicando isso por isso dá 23.550. Então aqui embaixo, ó, valor líquido 23.550, certo? Olha aqui embaixo, corretagem R$ 16,20. É uma corretagem fixa. Se eu tivesse comprado mais ações, eu teria diluído esse custo, porque eu teria pago o mesmo custo de corretagem para comprar mais ações, tá? E aqui a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de São Paulo. O ISS, ele é cobrado em cima da corretagem. Ele não tem a ver com o volume seu de compra, ele tem a ver com a corretagem. Então, se eu pago R$ 1,73, esse valor ele é um percentual dos 16,20, tá? Então, tem corretora que tem o ISS maior e tem corretora que tem o ISS menor. Aqui embaixo você tem o total
de corretagem e despesas, tá? É assim que a gente entende o custo da corretagem. Agora vamos entender os emolumentos. Os emolumentos, eles são cobrados por operação. É uma taxa cobrada pela B3 e pela CBLC, tá? Só que aqui, isso daqui não incide sobre a corretagem. Isso daqui incide sobre o volume de compra e venda da ação ou dos ativos. Só que a gente começa a separar esses custos em dois, no swing trade e no day trade. O que é isso? Quando eu faço uma operação de swing trade, significa que eu comprei uma ação em um dia e eu vendi essa ação em outro dia. Ou eu comprei essa ação hoje e eu não vendi ela hoje. Isso é uma operação que a gente chama de operação normal ou uma operação de swing trade. Se eu fizer uma operação de swing trade, eu vou pagar um percentual de emolumento. Se eu fizer uma operação de day trade, eu vou pagar outro percentual de emolumento. O day trade é quando eu compro e vendo no mesmo dia. Então, se eu fizer swing trade, é uma coisa, se eu fizer day trade, é outra. Então, quanto que é cobrado sobre o volume? Bom, a B3 cobra uma taxa e a CBLC cobra outra, tá? A B3, ela vai cobrar 0,0275% sobre o volume, quando é swing trade, e quando é day trade, 0,02%. A CBLC vai cobrar 0,005% sobre o volume no swing trade e no day trade. Vamos ver aqui na nota de corretagem. Ó, taxa de liquidação é aqui, tá? Esses 6,47 são exatamente o 0,0275% do volume, tá? Então a gente pega esse valor aqui, 23.550, e vê quanto que os 6,47 representam, dá exatamente o valor cobrado pela B3, tá bom? Agora, esse valor aqui embaixo, o que ele representa? Representa exatamente o valor do 0,005% cobrado pela CBLC, certo? Então, esses são os principais custos que a gente tem em uma nota de corretagem. Aqui é o mercado à vista, comprei ações do Banco Inter, 300 quantidades, esse é o preço que eu paguei, então o volume total que eu comprei foi de 23.550. O débito na minha conta vai ser de 23.575,54. Eu tive uns R$ 25,54 de custo, tá? Por quê? Porque eu tive esse valor de operação, paguei 6,47 para a Bolsa, para a B3, que como foi uma operação de swing trade, eu pago 0,0275% sobre o volume, dá isso. Aqui é o que a CBLC me cobra, que vai dar 0,005% sobre o volume. E a corretagem é 16,20, que é cobrada pela corretora. O ISS é o Imposto sobre o Serviço que a corretora repassa, e a corretora repassa o ISS, que é cobrado em cima da corretagem, dos 16,20, tá bom? E aqui embaixo, os 23.575,54 é o débito que vai ter na minha conta nessa data, tá? Além dessas duas taxas principais que eu falei, que é a taxa de corretagem e os emolumentos, a gente tem também a custódia. A custódia ela é cobrada mensalmente pela corretora caso você tenha ativo, caso você tenha alguma posição, né? Quando a gente fala, se você tem alguma posição na sua carteira, significa que você tem alguma coisa, algum ativo, alguma ação, algum fundo imobiliário investido nesse mês. Não precisa ter feito uma operação, você tem ele lá na sua carteira. Isso é ter uma posição, tá? E por isso, geralmente, a corretora é obrigada a pagar uma taxa por você. E muitas vezes a corretora repassa essa taxa. Por outro lado, muitas corretoras isentam o cliente da taxa de custódia, tá? Geralmente é cobrado uma taxa fixa, é um valor fixo. Geralmente é R$10 por mês, R$6,90 por mês, enfim, tem algum valor. E muitas corretoras, quase todas hoje, isentaram
essa taxa de custódia mensal para que você tenha ações ali com ela, tá bom? Então, esses são os principais custos. O outro custo muito importante, chave, é o imposto de renda, mas eu vou tratar sobre ele em uma aula separada, porque tem muitos detalhes que a gente precisa cobrir para que você não corra o risco de pagar multa no futuro ao não declarar ou não pagar imposto de renda, certo? Espero você na nossa próxima aula.